Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, todos com muita saúde. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como ganhar dinheiro com suculentas. Eu vim trazer várias dicas para vocês. Na verdade, são 5 dicas. Eu vou falar, um pouquinho dentro dessas 5 dicas e eu espero que vocês gostem e aproveitem aí a experiência que eu tenho para passar para vocês, tá? E eu quero começar já pedindo aí para vocês deixar o like para mim, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho aí de notificação para você receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo. E também siga nossa página no Instagram, @Fernanda Campos. Vamos então para o tema do vídeo de hoje, que é como ganhar dinheiro com suculentas. Gente, imagina se não é o sonho de todo colecionador de suculentas poder viver do seu sonho, né? Realmente isso é uma coisa que, primeiro, não é para todo mundo, né, gente? Infelizmente, não é todo mundo que dá certo, né, que consegue. Então tem vários desafios e hoje eu vou passar para vocês 5 dicas muito importantes para vocês conseguirem aí, para ajudar um pouquinho, nortear vocês que estão meio perdidos aí. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque uma inscrita, eu não me lembro quem, me perdoe, deixou para mim nos comentários quando a gente vai fazer muda para venda, se a gente usa o mesmo substrato que vai fazer para muda, se a gente usa para fazer a mudinha, né? O mesmo substrato que a gente usa nas plantas de coleção, se a gente usa o mesmo para mudas de venda. Eu vou falar sobre isso também, tá? A primeira dica que eu quero deixar para vocês é com relação ao local. Tá, se eu vou começar um empreendimento, né? Se eu quero produzir suculentas ou até mesmo se eu vou revender, eu preciso de um local para colocar essas suculentas. E esse local tem que ser um local próprio, gente, tem que ser um local apropriado aí para as suculentas não queimarem, para não ter nenhum problema com as suculentas, porque aquilo lá é mercadoria, né? É o nosso dinheiro, é o nosso ganha-pão. Então a gente tem que tratar isso como um negócio. Então o local, primeira coisa que a gente tem que olhar, tem que ser um local sombreado. O ideal é que seja uma pequena estufa, né? Pode ser feita de uma forma bem simples mesmo. O importante é ter um plástico de estufa, né? É você controlar a rega e ter o sombrite, tá? Então o importante é a gente controlar a rega e ter um sombrite para fazer o controle da luminosidade, né? Do sol. Com relação ao sombrite, o ideal, né, eu indico para vocês, principalmente para mudas, é o sombrite 50%, tá? O plástico pode ser aquele plástico mesmo da gente fazer, colocar em mesa, sabe? Não precisa ser plástico estufa. Pode ser aquele plástico que a gente usa para forrar a mesa da cozinha aí, tá? Para lanchar. Então pode ser aquele plástico mesmo, não precisa ser o plástico de estufa, porque às vezes não é a realidade aí de todas as pessoas. Aqui, por exemplo, onde eu moro, eu não tenho acesso, então teria que comprar na internet. Então é melhor, né, a gente adaptar e dar super certo também. Vocês podem fazer. Com relação ao substrato, rega, então a rega vai ser controlada, tá? Vocês vão controlar a rega, essas regas terão que ser feitas aí de acordo com o ambiente de vocês, né? Vocês não podem regar essas suculentas do jeito que vocês regam as mudas de vocês, porque elas podem sofrer. Então vai ter que ter uma atenção maior com essas suculentas que são o ganha-pão de vocês, vão ser o negócio, né? Então 2 vezes na semana, 3 vezes, vai depender do seu clima, do calor. Com relação ao substrato, eu não aconselho usar substrato diferente, tá? Para você usar substrato diferente com relação às mudas, só se for por folha, tá? Você vai fazer um berçário, aí você pode colocar o substrato diferente, você pode usar só o pó de coco. Eu aqui uso, dá super certo, tá? O pó de coco eu indico para vocês. Então, se vocês quiserem usar o pó de coco só para folhinhas, tá? Nos berçários, mudas por estaquia, ou vocês fazem divisão de toceira, de mudas,
Aí vocês colocam no substrato normal. Gente, aqui eu tenho vários vídeos falando sobre isso, produção de mudas, tá? E tem vários vídeos legais aí, bacanas na internet também. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo específico falando de algum dos tópicos aí que eu vou falar hoje que vocês não entenderam ou que ficou um pouquinho, né, meio sem entendimento. Eu posso falar também, fazer um vídeo para falar só sobre isso. O segundo ponto que eu quero falar é sobre a produção de mudas. Produção de mudas. Vamos lá. Como que eu vou fazer essa produção de mudas? Vai depender o seguinte. Eu tenho uma coleção de suculentas grande, né? Que eu posso retirar mudas das minhas suculentas. Beleza, gente. Se vocês já tiverem a coleção de vocês de suculentas e puderem tirar mudas, é o ideal, tá? Agora, se você vai começar do zero, eu indico vocês comprar cuias cheias, vasos cheios. Vocês podem ir no supermercado, tá? Comprar vasos bem cheios, suculentas mais comuns, começarem, gente, sem investir muito, tá? Até para vocês verem se realmente vai dar certo, né? Ou se vai ser só um hobby, ou se vocês vão vender só as mudinhas de vocês mesmos, ou se isso vai ser um negócio de vocês, entendeu? Então, assim, faça um teste primeiro, não gasta muito dinheiro, porque às vezes a gente empolga e a gente faz investimento e a gente não tem retorno daquele investimento. Então, o ideal é faça mudas, tá? Façam mudas, compre vaso cheio. Isso é muito importante para vocês que estão começando, tá? A terceira dica, gente, é não descuidar dos preventivos com relação aí à sua pequena estufa, né? As suas mudas para venda. Você tem que adubar, né? Eu já tenho vários vídeos de adubação. Então, você tem que adubar suculentas. Você tem que aplicar preventivos contra pragas, gente, porque vai entrar estação, vai sair estação e as pragas vão mudar, mas sempre vai ter praga no seu jardim e você tem que prevenir, entendeu? Tem que usar um preventivo, que seja terra de atomácia, enxofre, tem que seja um produto natural ou um produto químico, vocês têm que fazer o preventivo nas suculentas de vocês, para que vocês não tenham percas, tá? Porque uma suculenta que vocês perderem na estufa já é, né, já é um a menos, né? Um a menos que vocês não vão vender e acaba que vocês estão perdendo dinheiro. Então, é muito importante fazer o preventivo, tem que fazer o dever de casa mesmo. Porque o produtor de suculentas, aquele grande produtor, por que as suculentas dele são lindas, maravilhosas, né? Ele cultiva, às vezes, um substrato que não é ideal. Gente, porque ele tem controle de tudo dentro da estufa. A estufa dele é climatizada, ele sabe, né, quanto que tem de umidade lá dentro, ele controla tudo. Através da tubulação da rega, vai ali adubo, vai o preventivo contra fungo, contra cochonilha, contra fungo gnats, contra todos os tipos de pragas. Então, ele pode cultivar no substrato que ele quiser, porque é tudo muito bem controlado, entendeu? Ele é um expert naquilo ali, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que na nossa estufa caseira, vamos chamar assim, né? Que é uma estufinha caseira, não vai ter todo esse equipamento que os produtores têm. Então, a gente tem que fazer de uma forma manual. Ou seja, gente, não é uma coisa fácil, tá? Eu falo porque eu já vendi muita suculenta, eu já fiz muita muda, eu já tive, inclusive, uma estrutura grande com suculentas. Então, assim, não é fácil mesmo, tá? Mas é prazeroso para quem gosta, tá? É muito cansativo, a gente trabalha muito, mas é muito prazeroso para quem gosta, compensa muito. Quem me dera eu poder viver de suculento, tá? A quarta dica que eu quero passar para vocês é vocês interagirem aí com grupos de pessoas que também gostam de suculentas, tá? Em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, pessoas que também gostam, que têm afinidade também ao mesmo gosto de vocês, que é suculentas. Então, vamos interagir com essas pessoas, vamos conhecer, né? Vamos saber de onde que é,
Vamos formar aí um grupinho de apoio para gente, para que a gente possa vender, conhecer as pessoas da nossa cidade que também gostam, tá? Grupos de plantas da nossa cidade, vamos entrar, vamos conhecer, vamos socializar. Isso aí é muito importante para que a gente ajuda muito a gente a vender as suculentas, que é o próximo tópico que eu quero falar, que é o último, que são as vendas e a precificação. Vamos lá, como que eu vou vender as minhas suculentas? Gente, eu vou vender aí as suculentinhas. Eu posso vender ela em potinho pequeno, né? Em potinho 6, em pote 8, em pote 9, em pote 11, em pote 15. Isso quem vai definir é você, tá? Se vai ser padronizado, se não. Se o preço vai ser de acordo com o pote, de acordo com o preço da planta, dependendo do tipo de planta que você vende, você tem que diferenciar alguma planta da outra, porque tem plantas que são mais caras. Então, como que eu vou fazer as vendas? Nas feiras da sua cidade, que funciona no sábado, tá? É muito bom para vender, já fui muito para a feira vender. Nesses grupos que vocês vão interagir aí no Instagram, no WhatsApp, através de um catálogo que você pode fazer no seu Google mesmo, no Google Fotos, tem como a gente fazer um catálogo com todas as postagens, todas as fotos, né, das suculentas que vocês têm para venda, já coloca o preço para ficar mais fácil. Esse catálogo você vai compartilhar aí, quem abrir vai ter acesso toda vez que você adicionar alguma foto. É muito interessante, tá? Como que eu vou precificar o meu produto? Gente, ó, muita gente vendendo suculentinha, tá? Mas eu vou vender a minha de acordo com o preço aí que eu achar, tá? Eu tenho que colocar o meu substrato, a água que eu vou gastar, o vasinho que eu comprei, o meu tempo, né, que eu gastei para cultivar, para cuidar daquela suculenta. Então, assim, eu não posso dar aquela planta de graça, eu tenho que saber precificar, tá? Hoje em dia a gente pode vender de suculentas aí a partir de R$ 4, tá? Suculentinhas comuns em potinho pequeno, eu indico vocês a venderem a partir de R$ 4. Isso depende da região. Aqui na minha região, as floriculturas vendem a R$ 7, tá? Por isso, quando eu vendo mais em conta, depende da suculenta, tá? Se for suculenta de coleção, se for suculenta mais cara, eu vendo, aí vai depender do preço que eu paguei. Eu não vou pagar R$ 250 numa muda de suculenta e vou vender ela por R$ 4, tá, gente? Então aí vai depender do preço que vocês vão pagar na suculenta. Por isso que é muito importante, na hora da gente comprar as mudas, as suculentas, a gente escolher vasinho cheio, suculentas que vêm com mais mudas, suculentas em colônias, elas são ótimas. E outra coisa que eu quero, outra dica top que eu quero deixar para vocês. Quais suculentas comprarem? Gente, cuidado, porque é a mesma coisa de você ter uma loja de roupa e você querer comprar só as roupas que te agrada para sua loja. E não funciona assim, né? Porque cada um tem um gosto. Então, vocês têm que olhar, pensar no gosto do cliente e não no seu gosto. Ah, eu gosto só de gibiflora, só de suculenta grande, só de gigante, e eu vou comprar só gigante e eu vou vender só gigante. Tá, gente? Cuidado. Hoje em dia, suculentas grandes não estão em alta. Tá? O que está em alta hoje é a suculenta pequena. Quanto menor a roseta, mais vende. Isso eu falo com experiência que eu tenho, tá, gente, de mercado. Então, hoje em dia tem alta suculenta pequena, suculentas que dão muitas mudas, suculentas que dão mudas em colônia, suculentas mais fáceis de cultivar, mais coloridas, mais vistosas, mais raras. Quanto mais difícil de encontrar aquela suculenta, mais você vai ter sorte aí na venda daquela planta. Então, a gente tem que colocar tudo isso na balança na hora de pensar em comprar suculentas para nossa coleção, se o objetivo é vender parte, né, daquele produto que eu tô comprando. Na época que eu vendia, era outra época, né? Já faz tempo. Hoje em dia eu vendo, mas eu não vendo a quantidade que eu vendia muita planta. E quando eu comecei, tava no auge as suculentas, as gibifloras, né?
as suculentas grandes. Só que, gente, era muito cara. Tipo, era suculenta de R$ 500, de R$ 250 pra cima. Então, assim, eu comprava as que estavam no meu alcance, né? A mais cara que eu comprei foi 250, tá? Eu tenho ela até hoje, consegui fazer muda, só que a gente tem que ter cuidado, é no excesso. Eu vou comprar muita suculenta? Ah, tá, então a suculenta tá de R$ 250, vou comprar umas 10 mudas. Gente, você vai gastar R$ 2.500 com as suculentas? Não, a gente vai ter variedade. Por quê? Porque cada um tem um gosto, né? Porque a gente tem que ter isso em mente, em atender vários públicos diferentes aí que gostam de suculentas. Tem gente que só gosta de cactos. Cactos, gente, é mais difícil de vender. Pelo menos, assim, tem gente que ama cactos. Quem ama cactos compra mais é cacto, tá? Mas a maioria das pessoas gosta de suculentas. Primeiro motivo que as pessoas não gostam de cacto, porque machuca muito. Eu sou uma pessoa que eu não gosto pra cultivar, tá? Eu não cultivo muito cacto, só algum que eu acho lindo, maravilhoso, por causa dos espinhos, porque eu sou fechada com espinho de cacto. Eu falei isso muito aqui. E se tiver espinho, tá no meu dedo rapidinho. Então, por isso que eu não gosto muito. Acho lindo, a floração dos cactos é maravilhosa, mas a gente tem que ter cuidado aí com o excesso na hora de comprar os cactos, porque você pode comprar e não conseguir vender e ficar com aquela mercadoria ali, né, atolada, né, ficar com às vezes uma grande quantidade, e às vezes você vai consumir o espaço que você tem com uma mercadoria que não vai vender. Gente, mas é muito bom vender suculenta, tá? Eu falo, eu fiquei assim, quase um ano, né, na produção de mudas, vendendo. Eu comprava muita suculenta, comprava muita suculenta. Eu comecei a fazer minha coleção, foi daí, né? Então, comprava muita suculenta diferente e tiravam algumas para mim. As que dava para tirar, eu tirava. As que não dava, que vendia, eu ficava babando, né? E às vezes tinha que. Isso também, né? É um sofrimento pra gente. Porque às vezes a gente quer e não dá para tirar. Porque eu vou preferir vender. Claro, eu tenho que vender, né? Se eu tô vivendo daquilo ali, eu preciso vender. E se você tiver outro trabalho, quiser fazer como eu, né? Que tenho outros trabalhos aí. E faço as minhas mudas das minhas suculentas para vender. Aí é diferente, tá, gente? Aí vocês podem fazer de uma forma bem mais, né, relax. Vocês podem ir fazendo as mudas, vão separando, tá? Vão postando. Sempre a gente conhece, né, gente que, pelo menos aqui, eu, como já tenho mais tempo, eu já conheço as pessoas que já me compram. Então, eu tenho gente aqui que, quando eu faço mudas, aí logo eu já falo e já vendo, tá? Mas a gente tem que ter um tempinho, tem que tirar um tempinho, tem que dedicar. E às vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Por isso que eu optei aí por abrir mão, né, de algumas coisas e acabei diminuindo um pouquinho a minha estufa. A minha estufa era bem maior, eu acabei diminuindo um pouquinho o meu espaço. Porque, gente, aqui eu tenho muito problema com cochonilha de raiz. E no início, quando eu comecei a cultivar, nossa, eu tinha muito problema com cochonilha de raiz. Teve aí nos últimos comentários, acho que foi 2 pessoas que falaram aí, como que eu faço com cochonilha de raiz? Me ajuda, o que que eu coloco? Gente, cochonilha de raiz é igual fungo ignatus, tá? Vocês têm que tratar lá dentro do vaso, para vocês não perderem a suculenta de vocês. O ideal é fazer a troca de vaso. Ah, não vai dar, eu tenho muitos vasos. Então você tem que fazer a imersão. Você tem que colocar aquele vaso dentro de um balde com água e que boa, tá? Água sanitária, uma tampinha para 1 litro. Ou colocar o balde dentro submergir aí dentro do inseticida, né? Um inseticida diluído. Aí vai ter que ser um diluído mesmo, que dilui, você compra o pó e vai diluir na água, porque senão você vai gastar muito, tá? O Diazepam, gente, é muito bom para isso. O Diazepam, eu uso ele muito para matar lagarta. E ele mata cochonilha também, que é uma beleza, tá? Então, vocês peguem uma colherzinha de chá por litro, coloca dentro do balde com água, deixa aquele vasinho ali uns minutinhos e vai trocando de vaso, vai trocando, vai trocando. O ideal é dentro, né, você ir trocando aquele substrato, para não ficar feio e eu sou cismada, tá, gente?
Eu gosto de trocar tudo, então por isso que dá trabalho. Então eu tive que trocar toda a coleção. Imagina, gente. Imagina você trocar tudo. E eu fiz isso, gente, não foi uma vez só. Foi várias vezes. Então, assim, o que a gente passa para vocês nos vídeos é a experiência que a gente tem, porque realmente a gente já penou demais. E eu já, nossa, foi escaldante assim para mim. Como eu tenho meu clima que é muito quente, as cochonilhas, elas amam, tá? Meu clima. Amam, amam, amam. E olha que elas não gostam de ambiente abafado, gente, tá? Elas não gostam de ambiente ventilado, perdão. E o meu ambiente ali é muito ventilado. E mesmo assim, elas aparecem e fazem a festa, tá? Eu tenho que fazer o preventivo, porque se eu não fizer, principalmente nessa época, até que no inverno eu não faço, tá? No inverno deixo. Agora, essa época agora tá na hora de começar a usar a terra de atomácia. Tem outro produtinho aí que eu vi, que eu tô doidinho pra comprar, só porque é muito caro, gente. Quem eu vi me indicando foi na página do Botânico no Apartamento. Ele falou que é um produto natural também. Nem me recordo o nome, mas é muito caro, é mais de R$ 100 o vidrinho. Então, por isso que eu não animei ainda. Nem sei se compensa, né? Então, assim, ele indicou, eu acredito que é uma ótima referência aí pra gente, né? Mas, por enquanto, eu ainda não pude comprar. Então, eu quero gravar um vídeo para vocês sobre as providências que eu vou tomar aí com essa nova estação que está vindo, né? Porque agora a gente tem outra estação que é a primavera, no final de setembro, né? Mês que vem já começa a primavera e eu quero gravar um vídeo para vocês porque eu vou ter que fazer algumas mudanças ali no jardim. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque pode ser uma coisa, né, que sirva para vocês, pode ser que vocês também tenham aí esses mesmos problemas que eu e tenham que fazer as mesmas mudanças, tá? Então, eu quero compartilhar em um vídeo, quero falar só sobre isso, todas as mudancinhas que eu pretendo fazer aqui no jardim, tá? Gente, olha que linda dessa florzinha, dessa calanque. Eu nunca tinha visto a florzinha dela. Maravilhosa. Gente, as minhas suculentas estão tão coloridas, muito vermelhas mesmo. E olha que aqui, gente, nem inverno direito teve, tá? Então, assim, teve frio? Teve. Mas o friozinho que a gente tá acostumado não teve, tá? Não foi tão frio esse inverno, não. E já tá indo embora o frio, né? À noite, de manhã, a gente sente aquele friozinho, mas já tá passando. Já durante o dia já faz bastante calor. O sol aqui é quente. Eu tô tendo que já tirar algumas plantas do lugar. Elas não vão poder ficar no mesmo lugar, porque eu dei uma podada nas árvores aqui. E acaba que algumas plantas minhas já começaram a sentir a poda, tá? E aqui, gente, na minha cidade, eu sempre falo isso, é muito, muito quente, tá? O meu clima é muito quente mesmo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar sem minhas suculentas, para não perder suculentinhas, tá? Porque a coisa mais fácil é esturricar uma planta, gente. Muito fácil mesmo a gente ficar sem ela. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje. De coração, eu espero ter passado toda a minha experiência aí para vocês. Espero que seja aí de grande valia, né? Para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu desejo muito sucesso para você que está querendo empreender com plantas. Tá? Aqui para mim não deu certo, mas por outros fatores, tá, gente? Isso é questão de localidade, tá? O local que eu moro realmente é fora de mão para enviar suculenta, tá? Então, assim, isso foi um dos fatores que fez eu dar uma desanimada. Mas, gente, ó, incentivo total, você que tá começando, tenta mesmo, tá? A gente tem que tentar, tem que fazer tentativa e sucesso. Tomara que você consiga e eu espero que essas dicas tenham sido aí de ouro para você, tá? Tenha sido importante para você, que você possa aproveitar aí tudinho que eu passei para você nesse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui.
Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.